Boa tarde a todos. Ainda nem Boa começámos, já tarde. estamos a tirar fotografias. Espetacular. Muito bem-vindos a esta talk. O meu nome é Teresa Rebelo Pinto, sou psicóloga e especializada em sono. Sou embaixadora do Pilar Revigora-te, nesta terceira edição, à semelhança do ano passado. Aquilo que eu mais tenho gostado nesta edição do Self-Care é que todas as minhas intervenções são em parceria, em colaboração com alguém, e por isso é muito reconfortante estar aqui no palco com a Maria Gama. Olá a todos, boa tarde, obrigada por estarem aqui. Eu sou embaixadora do Pilar Nutri-te e tenho o prazer de estar aqui com a minha querida Teresa e vamos falar um bocadinho de que forma é que os nossos pilares se unem. Espero que todos vão gostar e aproveitar este último dia do Self-Care e que gostem aqui da nossa palestra. Bom, e então enquanto as pessoas vão chegando, vou dizer-vos também que o objetivo desta palestra é, como a Maria dizia, reforçar esta interligação entre os vários pilares do autocuidado. Neste caso vamos falar sobretudo da ligação entre o pilar Revigora-te e o pilar Nutre-te. Com certeza já puderam aí observar outras atividades, sobretudo relacionadas com os show cookings, que estão sempre ali non-stop. E, por isso, os temas principais que trazemos para esta conversa, que queremos que seja uma conversa bastante informal e que coloquem as vossas dúvidas no final, estamos cá também para isso. Os temas principais que vos vamos trazer hoje envolvem, sobretudo, aspectos relacionados com a alimentação e com a nossa relação com a alimentação, o nosso comportamento alimentar, o sono, a qualidade do sono e de que forma é que isto tudo está interligado e o impacto que isto tem na nossa percepção de imagem corporal, na nossa autoestima, no nosso autoconceito. Aqui a psicologia em ação com a nutrição. Antes de começarmos assim a introduzir alguns temas que não queremos que sejam muito enfadonhos, mas que queremos também trazer um pouco de ciência antes de passarmos às partes mais práticas, no fundo eu diria que este é o slide que resume um pouco o conteúdo que vos trouxemos hoje. Nós queremos lembrar-vos que isto é um ciclo que está em constante ligação e que tudo aquilo que é a nossa atitude face aos alimentos, face à forma como nos alimentamos, se relaciona também com o impacto que isso tem depois no sono e parece que os estados emocionais acabam por funcionar aqui como mediadores desta relação. É esse o objetivo que queremos que saiam daqui a perceber um pouco melhor como é que todo este circuito funciona e o que é que podemos fazer para melhorar, no fundo, o resultado desta interação em relação a estes três temas. Agora estava confusa, desculpem, porque estou a ver aqui os slides e confundi-me, desculpem. Quero começar aqui só para partilhar com vocês relativamente à parte da alimentação saudável. Nós vamos focar principalmente no sono, mas também partilhar com vocês que uma alimentação saudável é realmente essencial para garantir energia e bem-estar ao longo do dia e a prevenção e combate a eventuais doenças. Eu acho que muitas das vezes nós esquecemos-nos disto no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque, não sei se concordam comigo, mas muitas das vezes nós andamos numa correria o dia todo, a semana toda, e nem tempo temos para pensar na nossa alimentação. E também não pensamos a influência que a nossa alimentação vai ter no futuro. E a verdade é que muitas das vezes só começamos a questionar ou a tentar cuidar um bocadinho mais da nossa alimentação, muitas das vezes quando as coisas acontecem. E também muito ligado ao sono, não é? Ou seja, é importante também percebermos que os nossos hábitos alimentares e as escolhas que vamos fazendo diariamente, e depois mais à frente eu vou-vos dar aqui algumas estratégias que acho que conseguimos aplicar diariamente para conseguirmos ter hábitos alimentares, impactam, na verdade, o nosso estilo de vida e, neste caso, também o nosso sono e a nossa qualidade do sono. Quero partilhar com vocês que não há propriamente uma dieta para melhorar a qualidade do sono, mas podemos nos sempre basear na alimentação mediterrânica. Ou seja, um consumo elevado de vegetais, de fruta, um baixo consumo de carne, de alimentos ultraprocessados, ou seja, tentarmos, se calhar, andar um bocadinho para trás e irmos buscar aqueles alimentos que, se calhar, eram mais consumidos antigamente, não é? E que hoje em dia, ainda bem que existe evolução, mas tentarmos também fazer aqui uma reflexão e perceber que, apesar desta evolução, que escolhas é que nós, se calhar, acabamos por fazer diariamente ou semanalmente e que, se calhar, até poderíamos deixar de o fazer e voltar, se calhar, a alimentos mais da terra, mais naturais, e isso seria aqui também muito importante esta reflexão.
O sono tem uma importância que é inquestionável. Eu penso que todos sentimos na pele o efeito negativo que tem uma noite mal dormida e, como sabem, basta uma noite de má qualidade do sono ou a dormirmos menos do que aquilo que precisamos, ou mais. Dormir demais também não é bom, é um pouco como comer demais, não é? E de facto sabemos que isso acontece porque o sono é responsável por fazer funcionar tudo direitinho durante o dia. Portanto, todos os nossos sistemas do organismo dependem da qualidade do sono. E por isso, se nós não formos capazes de dormir bem, vamos ficar com alguns riscos de desenvolver problemas cardiovasculares, vamos ficar com o sistema imunitário em baixo, a regulação metabólica também se altera e isto é fundamental depois para a relação com a alimentação. E tudo o que é cognitivo, tudo o que é regulação das emoções e até a nossa longevidade vai ficar afetado quando nós não dormimos bem. E, portanto, dito de outra forma, é importantíssimo manter um sono saudável para nos mantermos saudáveis, tanto do ponto de vista mental como físico, e para garantir que a regulação do apetite e a nossa relação com o corpo, e portanto a imagem que nós temos de nós próprios, e no final vou falar-vos um pouco especificamente da questão da imagem da face, o impacto que tem, a cara é o nosso cartão de visita, não é? E por isso vou trazer-vos aqui alguns estudos impressionantes que nos mostram a relação da qualidade do sono com a nossa percepção de beleza e de uma imagem do corpo positiva, digamos assim. Portanto, o sono saudável também é fundamental. Desculpem, não está a colaborar. Deixa eu ver se este muda. Ok. Bem, E já agora queria-vos perguntar, quem é que já sentiu um aumento do apetite após uma noite mal dormida? Pronto, acho que acontece. unânime. Não é? Que é frequente, não é? Tal como? Quando vocês se deitam, mesmo depois do jantar, e chegaram a casa e comeram imenso, vinham cheios de fome, não tiveram tempo para comer, não é? Comeram imenso e depois foram imediatamente deitar-se. O sono foi bom? Não. Nada de especial, não é? Portanto, há aqui pequenas coisas que podemos fazer para melhorar realmente aqui a qualidade do sono. Se calhar vais ter que me ajudar, Teresa. Já está, já. Se calhar tenho que chegar mais para a frente. Desculpe. Portanto, falando agora um bocadinho mais aqui da alimentação, é realmente importante, nós percebemos que tem um papel fundamental na qualidade do sono. Ou seja, é importante percebermos que uma alimentação desequilibrada pode levar aqui a deficiências de vitaminas e de minerais, ou seja, que automaticamente depois vão influenciar o sono, mas também pensar numa coisa, que é, nós não vemos isto logo de dia para dia, não é? Eu acho que às vezes a dificuldade é esta, é nós também não nos apercebemos como é que estas escolhas que nós fazemos diariamente, as escolhas alimentares, estão a impactar o sono e depois só quando chegamos ao limite é que se calhar vamos procurar ajuda, ou vamos tentar aqui melhorar esta área e depois às vezes até é mais difícil porque já há aqui um grande desequilíbrio, não é? O elevado consumo de produtos ultraprocessados com elevado teores de açúcar e de gordura, que hoje em dia também são amplamente consumidos, portanto, tudo isto contribui para noites mal dormidas, enquanto uma alimentação equilibrada, um consumo adequado de macronutrientes, proteína, gorduras saudáveis, fibra, acaba por ser fundamental para nós realmente conseguirmos aqui regular e conseguirmos ter aqui um risco reduzido. Tens que ser tu, Teresa, desculpa. O meu comando dormiu melhor, funciona melhor. Certo, ou ou fazer não? alguma coisa mal? Também não está a dar? Não tem pilhas. Quem é a menina que vem cá resolver isto? Já deu? Não. Não. Foste para trás? Eu não consigo. Já está. Olha, agora deu. Pronto, desculpe. Ou seja, resumindo aqui um bocadinho o que eu tenho estado aqui a dizer. Alguém nos pode ajudar? Desculpem. Se calhar é melhor. Tu estás a conseguir? Agora deu. Ok. E depois também, aqui a relação que existe, e muitas das vezes eu também trabalho muito na área do emagrecimento, apesar desta apresentação não ser de todo virada para a área da perda de peso e do emagrecimento, muitas das vezes também referir que dietas restritivas podem impactar também negativamente a qualidade do sono, não é? Ou seja, novamente, relativamente aqui às deficiências nutricionais, à fome noturna, que muitas das vezes acabamos por comer pouco ali ao final do dia, à noite, e depois acabamos por nos deitar com fome, e muitas das vezes os despertares também aumentam, e por outro lado também o aumento do cortisol, ou seja, aqui a hormona do stress, acaba por não contribuir em nada para a qualidade do sono. Portanto, é importante também termos em atenção que
esta alimentação restritiva. Claro que aqui depende um bocadinho do que é que estamos a falar. Quando estamos a falar de restrição, impacta de todo aqui a qualidade do sono. Porque, na verdade, podes passar, Teresa? Não consigo. Tens que apontar para onde? Já está. Para o chão? Não. Já está, já deu, já deu. Ah, pronto, ok. Pronto, obrigada. Então é para ali. Desculpem, ignorância. Desculpem. Porque, na verdade, o que é que acaba por acontecer? O organismo visualiza a restrição calórica aqui como um estado de alerta e depois nós não conseguimos relaxar e a noite de sono acaba por não ser tão tranquila e acabamos por não ter aqui um sono reparador. É importante aqui também perceber que nós temos aqui alguns alimentos que podem prejudicar o sono. Eu aqui também quero referir uma coisa. Quando eu falo aqui dos alimentos que podem prejudicar o sono ou os alimentos que podem melhorar o sono, a verdade é, porque isto depois muitas das vezes acontece, que é, não é por ajudar, não é? Que nós agora temos só que nos focar nestes alimentos, porque o objetivo é termos aqui uma alimentação equilibrada e saudável, com uma ampla variedade de alimentos, até podemos aqui referir, por exemplo, a roda dos alimentos, e não focar apenas nestes alimentos. Mas a verdade é que, por exemplo, alguns alimentos estimulantes, como o café, como o chocolate, acaba por não ajudar aqui a termos uma noite tranquila, bem como aqui como a Teresa referia, refeições pesadas e ricas em gordura, principalmente à noite, vão impactar muito o sono da noite. Portanto, é importante aqui, e aqui posso sempre sugerir, que se calhar nós podemos, por exemplo, antecipar um bocadinho o jantar, ou então percebermos qual é o tempo que nós vamos estar após o jantar até ir dormir, tentar antecipar um bocadinho, pode ser uma estratégia. Claro que isto depois tem que ser sempre adaptado à pessoa em questão, porque não, aqui estamos a falar na generalidade, mas eu sei que há pessoas que muitas das vezes trabalham até às 8, 9 da noite e se calhar só jantam por volta das 10, mas é importante que se calhar o jantar a essa hora seja um bocadinho adaptado, porque se calhar passado uma hora e meia, vai-se deitar. Se não, se fizerem uma refeição completa ao jantar, se calhar a possibilidade de antecipar, porque muitas das vezes, não sei como é que é a vossa rotina, nós temos a tendência para jantar bastante tarde. Pronto, eu agora não, que sou mãe, acabo por jantar muito cedo, mas antigamente eu lembro de jantar 9, 10 horas, não é? E se calhar aqui o antecipar, e admito que hoje já estou muito habituada, a minha hora de jantar é por volta das 6h30, por causa dos meus filhos, e admito que já estou muito habituada e que é bom porque uma pessoa acaba por ficar mais leve à noite, e eu acho que também teve aqui algum impacto no meu sono, independentemente das noites mal dormidas por causa dos filhos, mas isso é outro tema. Não, e ter o cuidado também de não ser um jantar demasiado leve, que depois na hora de ir para a cama temos fome e vamos acabar por ir comer mesmo antes de ir para a cama, e normalmente as bolachinhas, as coisas que não são tão boas para a alimentação. Porque muitas das vezes isso acontece, e como eu referi anteriormente, em dietas se calhar mais restritivas, em que se calhar acabamos só por fazer uma sopa leve, aguentamos ali se calhar uma hora, mas depois acabamos por ter fome, não é? E depois se calhar já não vamos jantar, não é? Vamos fazer umas torradas ou comer umas bolachas, e aqui vamos outra vez àqueles produtos ultraprocessados, não é? Quando falamos de bolachas, de alimentos açucarados ou ricos em gordura, e o objetivo é também tentar reduzir, porque muitas das vezes, se nós até fizermos um jantar completo, mas ficarmos satisfeitos neste caso, se calhar nem temos necessidade da ceia, ou seja, vamos nos deitar, vamos tranquilas e já não vamos tão cheias. E depois, por outro lado, é para ali, mas agora... E agora, por outro lado, temos aqui alguns alimentos que podem melhorar aqui o sono, como fontes de triptofano, como o peru, o frango, os ovos, o leite. Ou seja, há aqui alguns alimentos que realmente podem melhorar, mas vou voltar a dizer, o objetivo é termos aqui uma alimentação saudável e equilibrada, baseada na dieta mediterrânica, em que todos estes alimentos normalmente acabam por estar incluídos. E também aqui os hidratos de carbono complexos, que muitas das vezes ajudam também aqui no relaxamento. Claro que, vou referir outra vez só porque às vezes isto cria aqui alguma dúvida, isto convém sempre ser adaptado pessoa a pessoa, que é fundamental também. Está bem? Aqui uma coisa que é interessante, quando nós temos uma noite mal dormida, o que é que acontece? Acabam por haver algumas alterações hormonais. E, na verdade, nós verificamos que existe uma diminuição da leptina e um aumento da grelina. A diminuição da leptina é a hormona da saciedade, ou seja, é normal que quando temos estas noites, a probabilidade de termos mais fome acaba por acontecer. Eu aqui coloquei, ou seja, existe uma maior ingestão alimentar e depois coloquei aqui a maior probabilidade de aumento de peso. Mas, como eu disse há bocadinho, esta apresentação não está relacionada com perda de peso nem com emagrecimento, e quero deixar aqui esta nota, mas é só para perceberem, ou seja, independentemente de haver aumento de peso ou não,
a verdade é que isto acontece e muitas das vezes para alimentos altamente processados, ricos em açúcar, ricos em gordura, e então é importante realmente pensarmos o que é que nós podemos fazer para melhorar aqui a nossa qualidade do sono. Se bem que eu sei que muitas das vezes é difícil porque depois depende também das profissões, porque, por exemplo, nós acabamos por ter muitos enfermeiros, por exemplo, em consulta que fazem turnos. Nós não conseguimos, não é, aqui ter tudo esquematizado, porque depois essa parte da rotina tem que ser sempre adaptada à própria pessoa. Para cima. Ai, olha, mas está a dar. Agora está a dar. E por curiosidade, para também vos mostrar que realmente a evidência demonstrou que quando nós dormimos, por exemplo, menos 5 horas por noite, que existe realmente um maior consumo calórico no dia seguinte, aqui neste caso de 385 calorias. Porque muitas das vezes, quando nós acabamos por dormir mal, não é? Não sei, no meu caso pessoal, eu sinto mesmo vontade de consumir outro tipo de alimentos, não consigo ter tanto discernimento, se calhar, para fazer escolhas tão adequadas como normalmente no meu dia-a-dia. E depois aqui algumas mudanças que eu acho que nós podemos aplicar, porque eu acho que quando nós falamos disto, não sei se concordas, Teresa, eu acho que às vezes existe, sim, e agora o que é que nós fazemos? Não é? Porque a nossa vida é assim, a nossa rotina é assim, eu não sei o que é que hei de fazer. Mas eu acho que muitas das vezes pequeninas coisas, como por exemplo esta questão de melhorar o ambiente antes de dormir, por exemplo, ter a regra de não levar o telemóvel. Esta parte já é mais da Teresa. Maria já ouviu as minhas talks anteriores. Vou falar aqui da parte da alimentação e depois tu falas desta. Mas pronto, ou seja, tentarmos aqui evitar os alimentos ou as bebidas estimulantes, não é? E se calhar ali, principalmente mais ali ao final do dia. Garantirmos também consumir várias refeições ao longo do dia para conseguirmos também depois à noite, porque isto acontece muito, aquela hora do lobo, aquela fome ao final do dia faz com que nós, se calhar, iremos fazer uma refeição mais pesada e, se calhar, automaticamente o sono irá ficar comprometido. Portanto, se nós conseguirmos, se calhar, fazer aqui várias refeições ao longo do dia, em menor quantidade, mas mais frequente, conseguimos manter os nossos níveis de saciedade e, automaticamente, ali o jantar já vai ser mais organizado. Depois, também, o que eu referi anteriormente, ou seja, conseguirmos aqui sempre ter um consumo diário de fruta é fundamental, tal às refeições principais como nos snacks. Há fruta muito prática, muito simples, que vocês podem andar com a fruta na mala, porque às vezes esquecemos-nos dos snacks e dos lanches, as maçãs, as peras, as bananas. Estou a falar destas frutas que são fáceis de comer, não é preciso descascar, não é? É verdade. Também não há problema nenhum em descascar. Vá, é rápido. São 30 segundos. Mas isso às vezes é um problema em consulta. Portanto, não há tempo e eu dou logo a estratégia para quando não há tempo. É maçã, banana e pera. Só antes de mudarmos aqui para a frente, dizer-vos que a mensagem importante aqui é que as alterações na regulação do apetite têm a ver com alterações fisiológicas e para as pessoas também não saírem culpabilizadas pelo facto de terem dias mais difíceis de regular em termos de alimentação. Claro que isto é importantíssimo para sairmos daqui com a mensagem positiva, que é, mas mesmo assim, se eu estiver mais atenta a isso, por exemplo, se eu estou num processo de dieta, de perda de peso, ou sinto que não estou a ser capaz de manter o peso saudável, a chave pode estar no sono. E há muitas situações em que nos relatam isto em consulta, que é, eu faço tudo certinho, eu faço tudo direitinho, tudo o que a nutricionista me mandou fazer eu faço. E mesmo assim não vejo melhorias. E isto acontece, por vezes, por questões relacionadas com ansiedade e com stress, outras vezes por questões relacionadas com a própria qualidade do sono. Portanto, é fundamental sairmos daqui com esta ideia, está bem? Quando eu durmo bem, eu produzo hormonas que me fazem sentir melhor, mais saciado e, por outro lado, eu também fico mais fresco, eu tomo decisões mais ponderadas e menos impulsivas. E isto para o comportamento alimentar é fundamental. Estão a ver? E, de facto, todos os estudos mostram isso, que é, não só aumentamos a fome, como não é uma fome qualquer. É uma fome específica, por alimentos mais calóricos. Portanto, não é inteiramente culpa nossa. O corpo fica realmente alterado. Agora, claro que podemos fazer então investimentos na qualidade do sono e já vos vou falar um bocadinho Teresa, disso no final. E outra coisa também que eu estava a pensar é a parte do autoconhecimento, ou seja, nós percebermos mesmo, ok, nós dormirmos mal e qual é que é a repercussão que isso tem no dia a seguir. Porque eu acho que muitas das vezes, e não sei se concordas, as pessoas tomam isso por adquirido. Ou seja, eu durmo mal e é assim e sou assim e não há nada a fazer. E eu acho que isso também é uma mensagem importante, porque há sempre alguma coisa a fazer. Sem dúvida. Estou a falar Era antes de virem ouvir a nossa talk.
Agora vou-vos mostrar algumas imagens que falam por si, que acho que as imagens de facto valem 1000 palavras, e falar um bocadinho do impacto do sono na nossa aparência. Okay? Vocês conseguem identificar quando chegam ao trabalho, quando olham para os vossos familiares, quando é que a pessoa dormiu bem ou não? Só olhando para ela. Sim, não, às vezes. Às vezes. Acham que é possível disfarçar? Com maquilhagem? Sim. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, então o que eu vos vou mostrar é o resultado de um estudo que utilizou inteligência artificial, portanto pegaram em 2000 pessoas, estudaram a pele de 2000 pessoas, a pele da face, e a partir daí, com o recurso à inteligência artificial, demonstraram o que é, no fundo, a diferença entre, portanto, em média, entre as pessoas que dormem aquilo que é recomendado para a sua idade, e aqui temos uma comparação do que é que acontece quando a mesma pessoa dorme cerca de 7 horas ou mais, ou menos do que 7 horas. E o que os estudos têm demonstrado é que as alterações são a vários níveis, sobretudo ao nível da desidratação da pele, do aumento da perda de elasticidade e, portanto, do aumento de rugas, das olheiras famosas, mas não são só as olheiras, não é? Portanto, todos os componentes, a própria oleosidade da pele altera-se, o pH da pele fica diferente, todos os componentes que nós associamos do ponto de vista estético à saúde da pele, neste caso, e à saúde global, são muito visíveis. E é inacreditável, mas basta uma noite de dormir menos, nem é preciso uma direta. Uma noite a dormir menos 2 horinhas ou menos 3 horinhas que o habitual, e estes sinais começam rapidamente a aparecer, está bem? O brilho da pele também diminui. E porquê é que isto é muito relevante? Vai ter impacto no nosso estado emocional, na relação connosco próprios. Não vamos gostar muito do que vemos. Vamos entrar naqueles mecanismos compensatórios. Os mecanismos compensatórios, às vezes, afetam o comportamento alimentar. Outras vezes afetam o próprio sono, porque depois andamos aqui a tentar ser mais perfeccionistas com o que fazemos, tiramos tempo ao sono e entramos aqui num ciclo vicioso. Com a mesma ferramenta de inteligência artificial, este estudo fez esta coisa muito engraçada, que é a simulação do que é um envelhecimento de uma pessoa a dormir o suficiente, que tem aí na linha de cima, e a mesma pessoa se dormir sempre abaixo do recomendado. Okay? E o que vemos é que os sinais de envelhecimento aparecem muito mais cedo. É engraçado porque estes autores colocam aqui uma questão muito interessante, que é, nota-se mais a privação de sono nas pessoas mais novas, porque de alguma forma os sinais do envelhecimento vão acabando por mascarar aquilo que são os sinais da privação de sono, mas ela também está lá presente e tem que ser considerada em todas as faixas etárias, porque no fundo nós vamos perdendo anos de vida, literalmente, quando dormimos mal. Trouxe-vos aqui um outro estudo com 24 mulheres saudáveis, portanto sem problemas de sono, e neste protocolo eles colocaram estas 24 mulheres durante 2 noites seguidas a fazer apenas 3 horas de sono. Portanto, fizeram uma noite de controle, mediram através de um conjunto de parâmetros todos relacionados com a face, mediram esses parâmetros numa noite de controle e depois mediram ao fim da primeira noite só a dormir 3 horas e ao fim da segunda noite. E o que é que observaram? Mais uma vez, todos estes parâmetros, a questão das olheiras, da tonalidade da pele, do pH, o brilho, a descamação, tudo isso agravou, portanto, piorou ao fim da primeira noite e ainda mais ao fim da segunda noite com restrição do sono. E essas métricas eram visíveis tanto quando havia medidas feitas no período da manhã como à tarde. Portanto, isto sempre a agravar, sempre a piorar. E, portanto, isto são coisas muito importantes, porque não só enquanto profissionais de saúde, e com certeza alguns serão também profissionais de saúde, é tão fácil identificar sinais de má qualidade do sono, mas por vezes nem sequer perguntamos numa consulta se a pessoa anda a dormir bem ou a pessoa não traz isso para a consulta. E, portanto, em qualquer área da saúde ou na farmácia e também nas nossas casas, eu sinto, não é? Nas nossas famílias, é muito importante, se nós reconhecermos sinais, conseguirmos identificar e depois fazer qualquer coisa sobre isso. Por último, um outro estudo com uma amostra maior, também a reforçar esta ideia de que dormir bem está relacionado com uma imagem corporal mais favorável, mais positiva, e isso também com uma predisposição para estarmos mais atentos às emoções chamadas positivas ou agradáveis e para menos estados de ansiedade, estados depressivos ou para uma vivência do stress muito mais saudável. E, portanto, não restam dúvidas, que era aquilo que vos queríamos trazer aqui hoje,
de que a qualidade do sono, a relação com o corpo, parece estar aqui a ser mediada por estados emocionais e esses estados emocionais ficam muito alterados se nós temos uma má qualidade do sono ou se temos uma má alimentação, ok? E, portanto, voltando aqui ao princípio da nossa talk, não há muita dúvida de que não interessa muito por onde é que se começa. Se estamos aqui numa dinâmica virada para o autocuidado, interessa que saiam daqui mais conscientes de como é que estas áreas se interligam, como é que funcionam, mas também de detectarem pequenos sinais, de estarem muito irritadiças, se calhar não estamos a fazer a melhor alimentação ou não estamos a ter o melhor sono, e daquilo que nós vemos quando olhamos para o espelho, não ser talvez o nosso melhor potencial. Portanto, aquilo que eu vos dizia há pouco, quando nós vemos no outro, podemos fazer qualquer coisa, quando vemos sinais na face de mau sono, e sei que há para aí muitas amostras e muitos cremes, mas não há melhor creme do que dormir bem, desculpem. Portanto, isso é depois, é um facilitador, e que saiam daqui mais conscientes de que quando olham ao espelho e veem qualquer sinal de que não estamos bem no nosso melhor potencial de sono, então que façam qualquer coisa. Portanto, vou convidar-vos a fazer aqui um exercício final, antes de ficarmos disponíveis para as vossas perguntas. Toda a gente tem telemóveis, certo? Agora não há ninguém que não ande sem o telemóvel. Eu não tenho, deixei-o aí. Pronto, afinal deixei-o ali, não faz mal. Queria que ligassem aí a máquina fotográfica e virassem para vocês, para fazer de espelho, ok? Quem tiver um espelho também dá. Não preciso. Só se for para vos fotografar. Ok? Está toda a gente com um espelho? Agora, olhem-se ao espelho e repitam esta frase para dentro ou em voz alta. Espelho meu, há alguém que durma melhor do que eu? Se a resposta for sim, neste caso temos um problema. E o desafio que vos deixamos é que todos os dias, quando olharem ao espelho, que estejam também atentos a estes pequenos sinais de que se calhar ainda podem dormir melhor. Têm na vossa cadeira, supostamente, também um marcador que remete para a página da campanha Dormir Bem é Top. O site é dormirbematope.pt e é a campanha do Dia Mundial do Sono que a equipa da Clínica Teresa Rebelo Pinto, Psicologia e Sono, lançou e que lança um desafio de 21 dias para tornar o sono uma prioridade. Todos os dias sai uma sugestão. Sabemos que, do ponto de vista da mudança de hábitos, os primeiros 21 dias são muito importantes. Portanto, quando nós somos muito consistentes durante 21 dias para mudar um hábito, é mais fácil de adquirir esse novo comportamento. E, portanto, podem ir lá e adicionar ao vosso Google Calendar essas sugestões todas. E tem um conjunto de jogos e de outros desafios para vos lembrar de que o sono tem mesmo que ser uma prioridade nas nossas rotinas de autocuidado. Se nós o fizermos, se conseguirmos proteger o nosso sono, estamos a proteger a nossa saúde física, mental, estamos a proteger a relação com a alimentação e vice-versa. Se tivermos mais cuidado com aquilo que comemos durante o dia, sobretudo antes de ir para a cama, com certeza vamos também estar a proteger a qualidade do nosso sono. E pronto, os nossos estantes são mesmo aqui à saída deste palco. Vamos deixar aqui os nossos contactos e ficar disponíveis para pelo menos uma questão. Pelo menos uma. Muito obrigada. Obrigada. É só aproximar. Tá. Obrigada pela vossa partilha. Deixo aqui duas perguntas. Se eu durmo mal, vou ter mais fome. Pode ser uma fome física, mas normalmente é mais aquela fome emocional que a gente só quer comer porcarias, não é? São as duas, ou seja, o mecanismo que faz com que a fome seja fome de porcarias tem uma base fisiológica, porque efetivamente o nosso organismo fica desequilibrado do ponto de vista hormonal e fica com mais vontade, do ponto de vista fisiológico, por alimentos mais calóricos. Mas, por outro lado, também tem uma justificação mais emocional, porque também vai ficar alterada a nossa capacidade de tomar decisões. Portanto, vamos ficar mais impulsivos e, portanto, noutra altura teríamos mais capacidade de regular o comportamento impulsivo e, se calhar, apetecia-me comer umas batatas, mas consigo pensar antes de agir e, quando dormimos mal, perdemos essa capacidade também. Portanto, são dois mecanismos, um fisiológico e um emocional, que vão, os dois em interligação, promover, é género cocktail mortal, não é? Vão entrar naquele ciclo vicioso e depois, misturado com a questão da aparência, e depois entramos muitas vezes naquela questão, olha, perdi depressão,
perdido por 1000. E, portanto, o nosso convite é exatamente cortar esse ciclo. Eu ia só sugerir aqui uma coisa, que é quando isso acontecer, nós também, e aquela parte do autoconhecimento que eu estava a falar, ou seja, nós percebemos como é que nós reagimos quando dormimos mal e o que é que nos apetece, se calhar, no dia seguinte. E mais aqui em termos de alimentação, perceber, ok, apetece-me isto, isto e isto, mas de que forma é que, se calhar, eu consigo ter algo parecido ao que também me apeteça, mas que, se calhar, me ajuda a fazer aqui uma transição para algo mais equilibrado nutricionalmente. Bebe água. Beber água, por exemplo. Exatamente. Certo. Certo, certo, certo. Mas depois, por exemplo, se tiver fome e se realmente quiser comer, o que eu acho é que também pode pensar em refeições, em snacks, dependendo aqui um bocadinho de qual é que é a refeição que estamos a falar, que realmente também a satisfaçam, mas que se calhar não sejam os produtos ultraprocessados, bolachas, bolos. É mais nesta perspectiva, perceber se há alguma coisa, se calhar feita em casa, umas panquecas, papas de aveia, que se calhar até vai satisfazer, porque também acaba por ter aqui, também são alimentos de conforto e que se calhar é mais naquele sentido que, se calhar, vai comer. É só tentarmos, se calhar, fazer aqui uma troca. Melhor. É um bocadinho isso. Mas, claro, acho que é fundamental também perceber porque é que, se calhar, dorme mal e o que é que leva a que, se calhar, tenha uma noite pior de Era a sono. segunda pergunta. Ok. Eu hoje imagino que vou sair hoje à noite. Eu amanhã já não vou recuperar este sono, porque biologicamente eu não consigo dormir as mesmas 7 ou 8 horas. Como é que eu consigo contornar isso? Não consigo. Vou A sofrer. dívida de sono é muito difícil de recuperar. E há uma parte dessa dívida que nós nunca recuperamos. E por isso é que devemos sempre promover um estilo de vida o mais favorável ao sono. Claro, vamos ter noites... Olha, hoje mudou a hora. Todos ficámos assim um bocado desfalcados de sono esta noite, com certeza. O corpo humano tem alguma tolerância e vai-se ajustando. Mas temos que ter também... Temos que o cuidar bem, não exigir do corpo o mesmo em termos cognitivos, em termos das nossas relações interpessoais, porque ficamos mais irritadiços e por aí fora, e proteger-nos disso, no fundo. Evitar ao máximo começar a acumular horas de dívida de sono, porque senão, pensem assim, é só 1 hora, é o que as pessoas dizem, eu dormi menos 1 hora que o normal hoje, só que é hoje, amanhã, depois da manhã, no fim da semana já são 7 horas de dívida. Okay? E estes efeitos, como a Maria dizia, muitas vezes não são visíveis no imediato, mas estão lá. Portanto, todas as alterações metabólicas, e é muito importante saber isto, que é mesmo nas crianças, quando elas dormem pouco ou mal, existe um risco acrescido de virem a tornar-se obesas no futuro, porque há uma desregulação metabólica que predispõe para o desenvolvimento da obesidade ou de diabetes, por exemplo. E, portanto, os riscos não estão todos lá visíveis no dia a seguir. Alguns estão na nossa pele e na nossa cara, outros vão sendo silenciosos. Vamos construindo aqui, assim, um caminho muito pouco saudável para o organismo. Por isso é muito importante irmos lembrando que não vale a pena, não compensa a dívida de sono. E de não terem vergonha. A campanha Dormir Bem é top, e a Joana Nobre ainda há pouco no workshop dizia isso. Parte muito desta ideia de que é preciso perdermos a vergonha de proteger o sono. E, portanto, saber dizer, olha, hoje não vou a este jantar ou vou sair mais cedo porque tenho que ir para a cama, tenho que ir dormir. Portanto, fazer questão de se assumirem como pessoas que tomam conta do sono, precisamente porque estão focadas nos resultados positivos que daí advêm. Não é? E comer à meia da noite? Quem é que ainda come à meia da noite, às vezes? Ai, que bom! Essa é outra pergunta que me fazem sempre. Se faz mal comer à meia da noite? Faz. Respondo já. Está aqui uma pergunta também. Já Ok. é para despachar. É a última. Eu só queria partilhar, eu comecei a ter alguma dificuldade para dormir por causa da questão da menopausa, que eu dormia super bem e isso foi uma das coisas que mexeu, alterou completamente. E então falei com a minha médica e ela sugeriu-me algo e queria perguntar sobre isso, que são os rituais antes de ir para a cama, além de comer cedo, 7 horas mais ou menos, coisas mais leves, saudáveis, fazer rituais como beber o chá de cidreira, beber o chá de camomila e fazer uma coisa que isso resulta imenso, que é o escaldapés. Isso tem sido mesmo muito bom. Então, desde que comecei a adotar estes rituais, é como se estivesse a dizer ao meu corpo, está quase na hora de ir para a cama. E isso tem sido realmente uma grande ajuda. Os rituais antes de ir para a cama, durante o dia inteiro, mas sobretudo antes de ir para a cama, são fundamentais. Sim, antes do jantar eu dou-lhe um chá de alfazema com cidreira, é sinal de...
depois é o jantar e depois o chá de camomila e depois no fim acabo com escaldapés. E eu quando não faço escaldapés noto a diferença no sono. Deixe-me só dar uma nota sobre o chá. É muito relevante por causa da necessidade de ir à casa de banho durante a noite, que as pessoas controlem também se no seu caso isso afeta o sono porque provoca despertares para ir à casa de banho durante a noite, deve-se evitar o chá antes de ir para a cama só por esse motivo. É evidente que se devem evitar chás excitantes, isso é óbvio. Mas também dizer que, por exemplo, o grande lançamento que a nossa equipa fez este self-care foram os aromas para ajudar a adormecer e os aromas depois para despertar. E há um conjunto de rituais dos quais podem fazer parte a aromaterapia, os banhos, não é? O journaling, portanto, o escrever, o tirar um momento para si, o pôr creme no corpo, tudo isso, o que interessa é que seja adequado para nós, pode ser diferente de pessoa para pessoa, e que seja uma forma de progressivamente irmos desligando de todos os estímulos do dia, precisamente para dar essa mensagem clara ao nosso corpo de que é hora de desligar e que não restem dúvidas. Com a idade, isto vai sendo cada vez mais importante, porque o sono vai ficando mais leve, mais fraco, portanto, com menos pressão do sono, chama-se mesmo assim, o mecanismo homeostático, pressão do sono, que nos faz ter vontade de dormir, vai-se perdendo com a idade e, portanto, os rituais ganham ainda mais peso com a idade. Portanto, quem ainda não passou ali nas fragrâncias, sugiro que vão, porque é esse o poder. É esse o poder, é nós termos o tal ritual que dá a pista ao corpo e que não restam dúvidas. O comer, por vezes, ou o ir com fome, dá as pistas erradas. O comer demais, não é? Ou comer os alimentos excitantes vai dar a pista errada ao corpo e, portanto, por mais escaldapés que faça, se não fizer isso, depois também não vai resultar. Muito obrigada pela sua partilha. Obrigada a todos. Obrigada. Ficamos aí para quem tenha mais dúvidas. Obrigada. Obrigada.